O que significa dizer que essas três circunferências, cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B e aqui está o ponto C. O que significa dizer que elas são tangentes? Significa que elas se tocam em um único ponto. Porque tangente, não sei se você ainda lembra, tangente, olha, estou tentando desenhar uma tangente, isso aqui não é uma tangente, porque ela está passando dentro da circunferência, então ela tem dois pontos de contato. Se uma reta que eu traçar aqui, ou um segmento, ele tocar a circunferência em dois pontos, ele não é tangente. Ele só é tangente se ele tocar em um único ponto. Então eu preciso passar aqui de forma que ele toque só em um único ponto. Aí, está mais próximo de um único ponto. Tangente é um segmento que ele toca uma circunferência aqui em um único ponto. E tem como característica o raio e a tangente formam um ângulo reto de 90 graus. Tá? Isso aqui é uma tangente. Esse segmento de reta que eu tracei aqui, ele toca essas duas circunferências, tanto essa aqui de centro P como essa aqui de centro O, ele toca em um único ponto. Aí isso eu chamo de tangente. E a relação, o ângulo formado entre a tangente e o raio da circunferência é 90 graus. Isso aqui é a tangente. Então, quando ele fala de tangente, que cada uma tangente à outra, significa que elas estão se tocando em um único ponto. Essa aqui, essas duas aqui, elas se tocam só nesse ponto aqui, nenhum outro mais. Já essas duas aqui se tocam nesse único ponto aqui e nenhum outro mais. Já essas duas aqui, elas se tocam nesse único ponto e nenhum outro mais. Isso significa ser tangente uma à outra. E se este ponto aqui está tangente a essas duas circunferências, significa que os raios, se eu pegar um raio daqui para cá, ó, eles vão medir, de novo, tentar fazer um pouco mais em cima, porque aqui, ó, eles terão aqui, se eu pegar a tangente aqui, por fora, tem que passar em cima do ponto, aqui eles vão medir 90 graus, e aqui vão medir 90 graus. Os raios aqui, eles se tocam e eles formam 90 graus entre eles aqui com a tangente. Isso significa dizer que elas estão se tangenciando. As figuras mostram três circunferências entre O, P e Q, cada uma tangente às outras no ponto A, B e C. Aqui mostrei para vocês o A, o B, e a mesma coisa serve aqui para o C, que é o mesmo que eu expliquei aqui para vocês. Só que esse não é o único ponto de tangente que ele fala aqui no comando. Ele diz, cada uma tangente é uma das outras no ponto A, B e C como indicado. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q. O diâmetro é isto aqui. Eu vou já falar sobre diâmetro, mas primeiro eu vou concluir a explicação sobre tangente. Se ele tangencia a circunferência de centro Q, significa que a relação entre o diâmetro e o raio, eles formam um ângulo aqui de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque esse diâmetro é tangente a essa circunferência de centro Q. Ele é uma tangente que passa neste ponto aqui que ele está tocando. Se ele passa nesse ponto, então nós temos aqui um ângulo de 90 graus.